Amado Espírito Santo, socorrei-me novamente e novamente e novamente, porque sempre necessito de tua luz e de teu fogo. Abrasa meu coração e mergulha-o na imensidão da palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho por São João, capítulo 20, dos versos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que encontramos neste texto? Portas fechadas por causa do medo. E a palavra de Deus nos diz muitas vezes, centenas de vezes: não tenhais medo.
E, no entanto, uma das características que temos, uma herança que tivemos do pecado original, é ter medo. Então vemos as portas fechadas por medo. E dentro do nosso coração, quais são as portas que se fecham pelo medo? É aquelas portas que precisamos permitir que Jesus as abra, para que então tenhamos a plenitude da vida, a vida que Ele quer nos dar. E Jesus, sem passar pelas portas que estavam fechadas, entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O maior dom que podemos ter é a paz que Jesus nos quer dar. E só Ele tem para dar aquela paz que tranquiliza nas profundezas todo o nosso ser. E naquele momento, não só desejou a paz, mas também soprou sobre eles para dar o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Jesus, sopra sobre nós, entra no nosso coração, mesmo com as portas trancadas, fechadas, e sopra em nosso coração o teu Santo Espírito. Nesse momento, Jesus estava autorizando aos seus apóstolos que tivessem o dom de perdoar os pecados em seu nome. Mais uma vez, Jesus engrandece o dom do sacerdócio. Na última ceia, diz: fazei isto em memória de mim, para que a presença eucarística de Jesus continuasse acontecendo neste mundo. E agora, Ele diz que dá a eles autoridade em seu nome para perdoar os pecados. Nos deixou o sacramento da penitência, o sacramento da misericórdia, que nós chamamos de confissão. Oh, Jesus, obrigada, porque Tu não cessas de nos dar tudo de Ti, e nós retemos tudo de nós. Como é difícil dar-nos, Senhor. Às vezes, ofertamos migalhas de nós mesmos, mas como é difícil dar-nos por inteiro. Jesus, ajuda-nos a ter esta disposição de dar-nos, de entregarmos-nos inteiramente para Ti. Que não façamos como Tomé, que disse que só acreditaria se colocasse sua mão nas feridas, no lado aberto. E Jesus nos dá uma bem-aventurança: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Que nós façamos parte, Senhor, destes que concretamente não Te veem, mas que pelo dom da contemplação, pelo mistério da fé e pela luz do Espírito Santo, pela contemplação, que possamos sempre, sempre nos aproximarmos de Tuas chagas para adorá-las e sentir nelas o Teu infinito amor. Amém.